O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os últimos acontecimentos na faixa de Gaza. Canadá e Suécia retomam contribuições para a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Recapitulando, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos teve muito do seu financiamento cortado por alguns países, incluindo Estados Unidos, devido às acusações de Israel contra 12 funcionários da agência de envolvimento nos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Tá? Inclusive, foram algumas semanas em que alguns países anunciaram que, para equilibrar, iriam aumentar suas contribuições. Foi o caso da Espanha, por exemplo. Portugal, Bélgica continuaram financiando, o Brasil continuou financiando. Então, a Suécia afirmou que vai enviar 19 milhões de dólares correspondentes à primeira contribuição de 2024. Tá? E no segundo semestre seriam outros 19 milhões de dólares. No total, no orçamento sueco, isso dá 400 milhões de coroas suecas. Então, são passos importantes, são passos interessantes, lembrando que as acusações feitas por Israel estão sendo investigadas pela ONU e também com uma auditoria pela França. Então, além da investigação pela própria ONU, no caso aí pela ONU sede, digamos assim, mas também pela França. E, como eu mencionei, é um passo importante nesse processo de retomada de financiamento da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que tem sofrido, inclusive muitos ataques na sua reputação, na sua própria existência pelo governo israelense, e que, independente de qual seja o futuro negociado para Gaza, ela vai ter uma importância muito grande. Porém, o desastre humanitário continua em Gaza, e quando a gente fala que desastre humanitário é como consequência, especialmente dos bombardeios aéreos israelenses e do fato de que você tem 2 milhões de pessoas confinadas numa área bastante diminuta e não se sabe o que vai acontecer com essas 2 milhões de pessoas. E algumas notícias nesse sentido, nessa semana, 5 palestinos, 2 deles eram jovens, inclusive, morreram, segundo a CBS e a BBC, a CBS que é a parceira da BBC nos Estados Unidos, inclusive, quando um pacote lançado de ajuda humanitária pelo ar na faixa de Gaza não abriu o paraquedas e acabou caindo em cima dessas pessoas. O governo dos Estados Unidos negou que tenha sido um dos seus pacotes e o governo jordaniano também negou que tenha tido envolvimento nisso, nesse incidente, porque a Jordânia também está realizando ações desse tipo. No domingo, dia 9, zarpou dos Estados Unidos o navio General Frank S. Besson, da Virgínia, ele que vai fornecer assistência humanitária a Gaza, ao território de Gaza, uma embarcação de apoio logístico. Tá? Ainda não é uma embarcação para criar uma doca própria, um navio que permite desembarques, um navio de desembarque anfíbio, porém ele vai fornecer ajuda humanitária. Também no dia 12, um navio carregando 200 toneladas de ajuda humanitária zarpou do Chipre, para Gaza. O navio é da ONG Open Arms. Ele está levando especialmente alimentos, e foi financiado pelos Emirados Árabes Unidos. A Open Arms ela é uma daquelas ONGs que, inclusive, atua no resgate de pessoas que tentam cruzar
o mar Mediterrâneo, né, e muitas delas em situações de tráfico humano, de sujeitas a quadrilhas de coiotes, enfim. E como não tem uma estrutura portuária, né, adequada em Gaza hoje mais, né, já que o que você tinha era uma estrutura portuária na própria cidade de Gaza, né, toda essa ajuda humanitária será então levada por barcaças para a costa. Na última terça-feira, dia 12, um menino palestino de 12 anos de idade foi morto a tiros por soldados israelenses em Jerusalém Oriental depois de disparar fogos de artifício. Só que não leiam apenas a manchete, porque se você ler apenas a manchete, você pode interpretar que ele soltou os fogos de artifício na direção dos soldados, né, contra as pessoas, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós já tivemos episódios de briga de torcida organizada que usam fogos de artifício como arma. Não, ele soltou os fogos de artifício para cima mesmo. Eles estavam soltando fogos de artifício por conta da celebração do fim do período de jejum naquele dia, já que já iniciou o Ramadã. Inclusive a família filmou, né, estava filmando ele soltando os fogos de artifício ali, brincando com o seu irmão, inclusive. No dia 13, nós tivemos um ataque aéreo contra um armazém da Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Segundo a agência, muitas pessoas ficaram feridas no ataque. A agência, via sua porta-voz, Juliette Toumá, afirmou que ainda estava esclarecendo as circunstâncias desse ataque aéreo. Também ligada à ONU, mas no caso uma compilação feita pela Agência da ONU para Assistência aos Palestinos e também pelo Unicef, foi publicado essa semana um levantamento afirmando que o número de crianças mortas na faixa de Gaza de outubro de 2023 a fevereiro de 2024 supera o total de crianças mortas em todas as guerras do mundo de 2019 a 2022. Tá? De 2019 a 2022 foram 12.193 crianças mortas, enquanto esses 4 meses deixaram 12.300 crianças palestinas mortas. E hoje o Ministério de Saúde de Gaza divulgou que 27 pessoas morreram na região por conta da fome, das quais 23 são crianças. E fica aqui também, né, o repúdio ao periódico francês Libération, que fez uma charge, assim, não tem adjetivo para descrever ela, porque ela consegue ser islamofóbica, porque cita, né, a questão do jejum do Ramadã, e também não tem um pingo de humanidade, porque mostra, né, crianças palestinas correndo atrás de ratos para se alimentar. Pois é, lembrando que o Libération, ele supostamente é um jornal, inclusive, de esquerda na França, né? E o nome da artista, né, que fez essa atrocidade se chama Corinne Rey. E antes que alguém fale, mas o Matias está citando o Ministério da Saúde de Gaza, que é ligado ao Hamas. Sim, é ligado ao Hamas. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que o governo dos Estados Unidos já endossou publicamente mais de uma vez as estatísticas do Ministério da Saúde de Gaza, mesmo depois, pela repercussão negativa, tenha sido levado a voltar atrás. Tá? Eles não voltaram atrás, certamente, no reconhecimento dos números. Eles voltaram atrás por conta da repercussão. Na quarta-feira, dia 13, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou que o governo de Israel está elaborando um plano, parte fundamental dos preparativos militares para a invasão de Rafah, que transferiria parte, né, do mais de 1 milhão de civis que estão no sul da faixa de Gaza para o centro da faixa de Gaza, para que então eles possam continuar a ofensiva. Né? É uma coisa que, do ponto de vista logístico, do ponto de vista humanitário, absolutamente não faz sentido. Né? Segundo o governo israelense, essa ação seria necessária porque o Hamas tem batalhões em Rafah. Então é basicamente o seguinte: olha só, pessoal, você estava aqui em Gaza e aí vocês fugiram para Rafah, fugiram dos combates, fugiram da guerra. Agora que vocês estão em Rafah, vocês vão
vir para cá para a gente poder atacar Rafah. Só que eles esquecem que esse vir para cá é ir para um território onde hoje não tem mais nada. Tá? Ir para um território que foi praticamente terraplanado pelas forças israelenses. Então é uma coisa que não faz sentido nenhum. Inclusive o Joe Biden, em entrevista, disse que a ofensiva a Rafah seria uma linha vermelha, e o Netanyahu, se utilizando dessa figura de linguagem do Joe Biden, disse que a linha vermelha, na verdade, é o 7 de outubro, para que não aconteça de novo, né? Nunca mais aconteça. Aí, no último dia 13, ontem, quarta-feira, a Força das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL, publicou um relatório afirmando que Israel violou o direito internacional quando um tanque, um carro de combate israelense, disparou contra um grupo de jornalistas claramente identificados, e nessa ação os disparos israelenses mataram o jornalista Issam Abdallah, de 37 anos de idade. Isso foi no dia 13 de outubro do ano passado. Já no dia 13 de março, né, a última quarta-feira, o jogador palestino Mohamed Barakat foi morto, né, já que a sua casa em Khan Yunis foi bombardeada pelo exército israelense, e o Clube Deportivo Palestino do Chile, que havia se classificado para a fase de grupos da Libertadores, publicou no Twitter, né, que deixamos de lado a alegria da classificação para contar-lhes uma triste notícia, se referindo, infelizmente, a mais uma vítima do genocídio. Na postagem, o clube ainda complementa, né, que o Barakat é um dos mais de 1.000 atletas que foram assassinados por Israel desde o dia 7 de outubro de 2023, e que o esporte na Palestina está de luto. Condenamos os crimes da ocupação israelense contra as modalidades esportivas e os atletas na Palestina. E aí a gente já começa uma transição de temas, mas uma notícia ainda ligada, né, às últimas notícias de Gaza, mas também falando agora de um possível acordo. Hoje, o presidente palestino Mahmoud Abbas formalizou a nomeação do economista Mohamed Mustafa para ser o novo primeiro-ministro, ou seja, o novo chefe de governo, chefe de gabinete, chefe dos ministros, melhor dizendo, palestino, né, depois daquela demissão em massa, daquela renúncia em massa, melhor dizendo, que nós tivemos 2 semanas atrás, e que a gente mencionou aqui que era um sinal muito importante, que não recebeu a devida atenção na grande imprensa brasileira, porque era o sinal de uma pressão de bastidores para uma espécie de governo palestino, ali usaram o termo tecnocrata, ou usaram o termo ali um governo de reconciliação, lembrando que a autoridade palestina, a organização liderada pelo Mahmoud Abbas e o Hamas estão rachados há anos, teve negociações de reaproximação, né, tentativas de reaproximação que a gente repercutiu nesses anos todos aqui no Xadrez Herbal, tá? Se tem um assunto que nunca faltou aqui, foi Oriente Médio, inclusive, a gente não é daqueles que só comenta do assunto no oportunismo das notícias, e enfim, acho que a gente não precisa ficar defendendo tanto assim o nosso trabalho, mas tivemos agora então a nomeação desse economista, que não é filiado ao Fatah, não é do partido do Mahmoud Abbas, e fez a sua formação como economista nos Estados Unidos, inclusive. Ele foi integrante da Organização para a Libertação da Palestina, né, da OLP, tá? Porém, repito, ele fez a sua formação nos Estados Unidos, ele trabalhou no Banco Mundial em Washington por 15 anos, tá? Então, o que isso significa? Que muito provavelmente ele é um cara que tem muitos contatos no establishment político dos Estados Unidos. Ou seja, é um cara que os Estados Unidos podem ter falado nos bastidores, olha só, esse cara aqui a gente confia, e esse cara aqui a gente acha que pode conduzir um processo de negociação, de reunificação, que a gente vai falar para Israel que esse cara aqui tem que ser aceito. Mas o Mahmoud Abbas, ele nunca foi bem aceito por Israel, porque ele fez parte da luta armada palestina.
Tá? O Abu Mazen hoje ele é um senhor já de idade e tudo mais, né? Mas ele fez parte da luta armada, ele era braço direito do Arafat. Né? Então, assim, Israel nunca também aceitou direito à autoridade dele por conta disso. Tá? Ele também tem problemas de autoridade com os próprios palestinos, especialmente com o passar dos anos, né, as denúncias de corrupção dentro das autoridades, né, contra as principais autoridades palestinas, porém também tem esse elemento. Então você tem agora como primeiro-ministro da Palestina um cara que foi professor na Universidade de George Washington, que morou em Washington aí por mais de uma década, né? Então, repito, e ele também ele teve um cargo no governo saudita, tá? E vamos lembrar também o que a gente já explicou aqui. Os sauditas hoje são o país árabe com maior capacidade de, né, usando a expressão inglesa, maior leverage em relação a Israel, maior capacidade de negociar com Israel. Por quê? Porque a Arábia Saudita tem coisas a oferecer a Israel que Israel deseja muito. A normalização de relações com o reino guardião das cidades sagradas do Islã, investimentos, né, bastante possíveis. Você não chega a ter uma fronteira, né, uma fronteira marítima direta entre a Arábia Saudita e Israel, mas quase tem, né, você tem ali um pedacinho de Jordânia, né, que impede esse contato direto. Nós temos, né, o projeto de ligação ferroviária do Golfo Pérsico à costa do Mediterrâneo, que passaria por Israel, com apoio indiano, né, investimento indiano, aquele projeto que foi anunciado no contexto do G20 na Índia, né, um grande projeto de infraestrutura que é interessante para os Estados Unidos, porque contorna os projetos de infraestrutura chineses que usam especialmente o Planalto iraniano para fazer essa rota. Tá? E isso sim é geopolítica, né? Quando você fala de questões geográficas, né? Porque hoje em dia tem gente que acha que tudo é geopolítica, né? Uma banalização do termo, porque é um termo que vende. Então, assim, é uma nomeação muito interessante, pensando numa impressionar Israel a aceitar a autoridade desse primeiro-ministro como primeiro-ministro da autoridade palestina. Tá? Sei que a expressão ficou um pouco redundante, mas enfim, é uma notícia muito interessante. Essa semana, né, tivemos o início do Ramadã, né, vamos lembrar, domingo, dia 10, foi o início do Ramadã, né, no pôr do sol, e esse era o prazo do governo israelense, né, para um eventual acordo. E o governo de Israel afirmou no sábado, dia 9, que o Hamas está dificultando um acordo para incendiar a região. Né? Que é esse incendiar a região? Seria incentivar a entrada do Hezbollah de vez nesse conflito. Tá? Já o Ministério do Catar, lembrando, a sede internacional do Hamas fica no Catar, na terça-feira, dia 12, tá? Disse que as negociações continuam, tá? E que Israel que estaria com objeções em relação à parte do acordo. A gente mencionou o Hezbollah, tivemos uma troca de hostilidades entre o Hezbollah e Israel. Jatos israelenses realizaram um ataque aéreo contra uma base do Hezbollah no Vale do Bekaa essa semana, deixando uma pessoa morta. E também, no mesmo dia, mas antes, o Hezbollah disparou cerca de 100 foguetes contra alvos israelenses no norte do país. Fomos para a fronteira norte, vamos agora para o Golfo de Aden, com duas notícias. Primeira, que a Força Marítima da União Europeia, essa não tem ligação direta com Israel, mas a Força Marítima da União Europeia na região afirmou que uma fragata do Reino Unido está shadowing, né, ou seja, sendo a sombra, está seguindo um navio cargueiro de bandeira de Bangladesh chamado Abdullah, que foi sequestrado por piratas somalis. Tá? E o navio estaria sendo levado agora para Mogadishu e a sua tripulação de 23 pessoas foi tomada como refém. E a outra notícia é que o Financial Times noticiou essa semana
matéria assinada por Andrew England e Felicia Schwartz, que os Estados Unidos e o Irã estão tendo conversas secretas, tá, para diminuírem as ações dos Houthis na região do Iêmen contra navios mercantes que vão pelo Golfo de Aden em direção ao Mar Vermelho. Os Houthis, eles têm a sua agência, eles têm a sua autodeterminação, porém, a inteligência que eles usam, as munições que eles usam, vêm do Irã. Então, mesmo que os Houthis falem, não, a gente quer continuar aqui os ataques, vamos continuar os ataques, se o Irã falar, tá bom, a gente não vai fornecer mais informações para vocês, não vamos mais fornecer munições. Os Houthis seriam, né, meio que, entre aspas, forçados a acatar um eventual acordo entre Irã e Estados Unidos. Essas conversas estariam ocorrendo no Omã, tá, no Reino de Omã, que fica ali na boca do Golfo Pérsico. Na fronteira com o Iêmen. Isso. Exatamente, é fronteiriço com o Iêmen, bem lembrado. E foram as primeiras conversas diretas num período de quase um ano. Segundo o Financial Times, a delegação dos Estados Unidos foi liderada pelo Brett McGurk, que é conselheiro de Oriente Médio da Casa Branca, tá bom? E tem uma questão interessante, também segundo a Financial Times, o vice-chanceler iraniano, que é o Ali Bagheri Kani, que é um negociador ligado ao acordo nuclear que estaria participando das conversas pelo Irã. Então é possível, perfeitamente possível, que o Irã esteja conversando com os Estados Unidos falando, olha só, a gente pode, né, falar para os Houthis segurarem a onda e tal, mas vocês precisam diminuir as sanções, vocês precisam voltar para o acordo nuclear. Então pode ser uma conversa um pouco mais complexa. Aí, meu caro Matias, vamos para as duas notícias ligadas ao Brasil. Uma delas, do último dia 11, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, afirmou que os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, aceitaram convites do Netanyahu para visitarem Israel. O Netanyahu também teria convidado o Romeu Zema, de Minas Gerais, e o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, né? Todos esses quatro têm em comum o fato de serem ligados ao bolsonarismo, né? Eu digo ligados porque, claro, né, são personagens diferentes. O Tarcísio de Freitas foi ministro do Bolsonaro, o Cláudio Castro foi meio ali, né, meio num vácuo ali, depois do impeachment do Pretzel e tal, né? Pretzel? É o apelido que o Marcelo Adnet deu pro Witzel. Eu sei que o nome dele é Witzel, tá, gente? Mas o Adnet chamava de Pretzel. E claro, né? Era o Whitney Houston. Whitney Houston, bem lembrado. Então, é claro, né? É mais um exemplo, né, dessa ligação de Israel com a direita bolsonarista brasileira e da crescente importância da questão Israel-Palestina, enfim, na política interna brasileira. Então, é mais um capítulo, né, nesse cenário. E, claro, o Tarcísio de Freitas, os quatro, se não forem, estarão interessados especialmente no seu próprio eleitorado, né? Nesse momento, eu não acredito que vai ter uma grande discussão econômica, por exemplo, né, de parcerias econômicas, algo assim, não. Imagino que teria muito mais uma questão de você trabalhar a imagem para o próprio eleitorado. E a outra notícia é que o perfil oficial do Itamaraty nas redes sociais publicou uma foto do chanceler Mauro Vieira tendo uma reunião com o embaixador Frederico Maier, que é embaixador brasileiro em Tel Aviv e está no Brasil. E assim, eu tenho certeza que o Mauro Vieira tem reuniões com os embaixadores brasileiros, deve ter umas 2, 3, sei lá quantas por dia, né? Mas você faz um post específico sobre isso, com a foto deles sentados à mesa, conversando, né, ali lendo documento e tudo mais, também é um sinal, né? É um sinal público de falar, olha só, Israel, tô aqui conversando com o embaixador que estava aí, tá? A situação ainda não tá legal, a gente ainda não tá de bem, não. Aí, meu caro Matias, vamos para outras, né, notícias em geral. Começando pelo fato de que, nessa semana, o rabino Eliyahu Mali, que é chefe de uma das principais escolas religiosas de Israel,
disse que a mensagem é muito clara. Se nós não matarmos eles, eles nos matarão. Os terroristas de hoje são as crianças das operações anteriores que vocês mantiveram vivos. E as mulheres são aquelas que criam terroristas. Não existem inocentes. Mesmo um velho, mesmo um idoso é capaz de pegar um rifle e atirar. Não há diferença entre um homem de 18, 16, 20, 30 anos com uma arma e as crianças. Porque hoje ele é um bebê, hoje ele é uma criança. Amanhã ele será um terrorista. Os terroristas de 18 anos de hoje eram crianças de 8 anos atrás, 10 anos atrás, na operação anterior, né, se referindo à guerra em Gaza de 2014. Então ele está basicamente dizendo que, olha, como as crianças de hoje vão virar terroristas amanhã, vamos matar as crianças, tá? Vamos matar as mulheres e os velhos, né? Que é o discurso, né, usando o Velho Testamento, o discurso do Amaleque. É o discurso ali de você matar todos os Amaleques, que é algo que o Netanyahu desde o início tem citado, né, do livro de Samuel. Também essa semana, no dia 10, a cidade de Jericó, né, que é uma das cidades mais antigas do mundo continuamente habitadas, que é uma cidade palestina, nomeou uma de suas ruas em homenagem ao Aaron Bushnell, né, o soldado da Força Aérea dos Estados Unidos, que se imolou em frente à embaixada israelense nos Estados Unidos. No dia 10, domingo, tivemos o filme Zona de Interesse, né, que é um filme sobre o Holocausto, vencendo o prêmio de melhor filme internacional. E aí circulou uma fake news, tá? Não tem como, sei lá, usar outro termo, de que ele teria comparado o Holocausto, né, o genocídio dos judeus pelos nazistas, a Shoah, com o que está ocorrendo em Gaza. Seja você pode usar, né, seja você usa o termo genocídio, massacre, guerra, crimes, mas o ponto é, ele não comparou, ele não fez a comparação. O que ele falou, e aí pode ter sido o erro de tradução de alguém, ou pode ter sido malícia mesmo, má intenção mesmo. O que ele disse é que agora estamos aqui como homens que refutam que a sua identidade judaica, né, ele usou o termo Jewishness, e o Holocausto sejam sequestrados por uma ocupação que levou a um conflito por tantas pessoas inocentes. Sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel ou as vítimas do ataque em curso em Gaza. Todas elas vítimas de desumanização. Como vamos resistir? Então, ele não fez uma comparação, ele não usou o termo genocídio. O que ele falou é que ele acusa o governo israelense de uma coisa que a gente acusa o governo israelense aqui há muito tempo, que é de instrumentalizar o Holocausto como justificativa, escudo ou ferramenta retórica para evitar críticas e poder agir impunemente. Tá? Então é importante fazer esse esclarecimento porque, repito, a fake news de que ele comparou as duas coisas circulou bastante. Mas mesmo assim o Jonathan Glazer foi acusado de antissemitismo. Ele que é um homem judeu. Inclusive ele fala, eu reputo a minha identidade judaica. Né? Que é descendente de sobreviventes do pogrom de Kishinev. Na época fazia parte do Império Russo, hoje faz parte de Moldova, e que chegaram ao Reino Unido no começo do século passado. E que acabou de ganhar um Oscar por um filme sobre o Holocausto. Né? Então é isso, ele é um judeu antissemita. O Joe Biden disse... ironia, viu, gente? Pois é. Obrigado. O Joe Biden disse no fim de semana que o Netanyahu mais prejudica do que ajuda Israel. Também no fim de semana... 8 senadores dos Estados Unidos mandaram uma carta ao Joe Biden pedindo para que ele vincule a assistência militar dos Estados Unidos a Israel por ajuda humanitária a Gaza. Tá? Os signatários foram, por exemplo, Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Por que eles mandaram uma carta para o Joe Biden? Porque eles sabem que se eles botarem isso numa votação no plenário, serão derrotados, infelizmente.
nessa semana, como a gente mencionou, é o início do Ramadã. Tivemos a primeira noite de orações por muçulmanos na esplanada das mesquitas. Ocorreu sem incidentes, esperemos que continue assim. No dia 12 de março, terça-feira, tivemos uma notícia muito interessante, tá? Que é o seguinte, interessante pelos seus dobramentos. Não interessante, é claro, no sentido de, olha que legal. Né? Na verdade, é uma notícia triste. Mas que um cidadão de Israel, de origem palestina, ganhou o direito, tá? No Reino Unido, de asilo, tá? Afirmando que no seu país ele sofre perseguição com base na sua etnia e na sua fé muçulmana e na sua opinião política de que Israel tem um regime de apartheid, tá? A identidade dele, obviamente, não foi revelada, porém, o Home Office, né? O Ministério do Interior, digamos assim, do Reino Unido, aceitou a argumentação dele e concedeu asilo a ele. Então vejam, ao conceder esse asilo baseado nessa argumentação, eles abrem o precedente para que todo e qualquer cidadão israelense de origem árabe possa solicitar asilo no Reino Unido. Dizendo, olha só, sou perseguido por ser árabe, eu sou perseguido por ser muçulmano, caso seja muçulmano no caso, né? E sou perseguido pela minha opinião política de que eu vivo num regime de apartheid. Tá? Então, é isso que torna essa notícia muito interessante. Tá? Claro, não é necessariamente uma decisão que vai fazer com que o governo Rishi Sunak declare isso, né, numa nota oficial, algo do tipo, né? Mas, do ponto de vista de gerar um precedente, é muito interessante. Esse jovem, as notas oficiais usam o termo fictício de Hassan e afirmam que ele tem 24 anos de idade. Tá? Ele passou parte da vida no Reino Unido, justamente, e ele já havia solicitado asilo antes, em 2019, que não foi aceito naquele momento, foi adiado por conta da pandemia de coronavírus, e agora o caso foi decidido. Tá? Afirmando, olha só, vocês não podem me mandar para Israel, embora eu seja um cidadão de Israel, porque lá eu serei perseguido. Né? Isso é o direito de asilo. Tá? Então é uma notícia para ficar bastante de olho. E aí, meu caro Matias, a gente começa, né, tem uma outra notícia que aí também tem uma transição, né, mas que nessa quinta-feira o líder democrata do Senado dos Estados Unidos, o Chuck Schumer, disse que Israel precisa realizar novas eleições, mesmo durante a guerra, porque o Netanyahu, a posição dele seria insustentável. Né? E o governo israelense, tá, via uma nota, disse que o público israelense apoia uma vitória total sobre o Hamas, rejeita ditames internacionais para estabelecer um Estado terrorista palestino e opõe-se ao regresso da autoridade palestina a Gaza. E que Israel não é uma república de bananas para que seja determinado quando tenha eleições ou não. Lembrando que república de bananas é um termo pejorativo que originalmente se referia às repúblicas do Caribe e da América Central, pelo fato delas exportarem muitas frutas para os Estados Unidos e sofrerem muitas intervenções militares e políticas dos Estados Unidos. E a outra notícia ligada ao público interno, agradeço ao nosso ouvinte Guilherme Simão por enviar, né? A gente já citou ele aqui no programa antes, não o Guilherme Simão, né? Mas no caso o almirante Ami Ayalon, que chefiou o Shin Bet, né? Um dos serviços de inteligência de Israel, e que nessa semana deu uma longa entrevista em que ele disse que o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich são terroristas e que o Netanyahu está interessado numa forever war, ou seja, numa guerra perpétua, para se manter no poder enquanto essa guerra durar. Tá? Então, assim, o que nós falamos aqui no Xadrez Herbal há meses, agora um almirante
ex-líder de uma das principais agências de inteligência do mundo, né, falou numa entrevista pública, tá? Então, assim, modéstia à parte, vocês já sabiam disso. Pra gente fechar, meu caro Matias, 3 notícias, tá? A última delas, acho que você vai ter comentários, mas começando pelo fato de que a empresa de petróleo saudita Aramco, essa semana, pagou 100 bilhões de dólares em dividendos aos seus acionistas, porém isso foi uma queda de 25%, tá, dos dividendos pagos comparado com o período anterior, devido a uma queda no preço do petróleo. Tá? Então a Aramco, que é 82% dela, é importante lembrar, é do governo saudita, tá? Então 82% dessa bolada foi para o próprio governo saudita, mas a Aramco inclusive perdeu parte do seu valor de mercado com o anúncio desse balanço essa semana. Outra notícia é que 3 monges coptas, né, lembrando que os coptas são do Egito, foram assassinados na África do Sul, tá, a facadas, por 2 homens. Tá? Ainda não está claro a motivação do assassinato, se teria sido um ataque terrorista ou um crime comum. Inclusive, nosso amigo em comum, Júnior Vieira, estava de passagem pela África do Sul e relatou, né, de como a situação da violência urbana domina, né, os noticiários, assim, e que justamente por ele ser estrangeiro, existem diversas recomendações para ele não ficar andando sozinho, enfim. Mesmo ele sendo um homem negro, inclusive. Sim, né? Um abraço para o nosso querido Jardel. E a terceira notícia, né? A gente sempre fala aqui da ligação entre política e esporte washing. O Fundo Soberano Saudita fez uma oferta de 2 bilhões de dólares para comprar os principais torneios do circuito ATP, né, o circuito Masters de tênis, tanto masculino quanto feminino. Segundo eu entendi da matéria do Telegraph, esses 2 bilhões não incluem os 4 grandes slams, incluem, né, os torneios Masters, ATP e tudo mais, né, Indian Wells, enfim. E da WTP. Né? Isso, e da WTP, que é o feminino. Então, mais um sport washing saudita aí vindo na nossa direção.